Oi pessoal, essa é a segunda parte do vídeo Como Nunca Dito, a origem e a salvação, tá? Por que eu comecei falando da origem, né? Já que eu estou falando de salvação, por que eu comecei a falar da origem? Bem, para a gente saber por que a gente passou a ser perdido e por que a gente precisa ser salvo. No outro vídeo a gente viu que o homem começou a ter conhecimento do bem e do mal, então ele passa a praticar as duas coisas. E de que forma ele faz isso? Existem várias delas. Bem, tráfico de drogas, policial corrupto, político corrupto, grandes governantes mundiais corruptos, industrialistas que destroem o planeta com as indústrias e destroem as pessoas com seus produtos, estupradores, assassinos em série, pessoas que traficam pessoas, tráfico de mulheres, tráfico de criança. Tudo isso são coisas ruins que o homem faz, o ser humano faz. Mas isso que eu citei são coisas que a gente sabe que está errado. O que a gente não precisa nem de Deus, né, para dizer que não, isso, não faz isso, não mata ninguém, né? Não precisa. A gente já sabe. Como os animais, por exemplo. Se uma matilha de cães vier te atacar e você der um tiro em um deles, o resto recua porque viu que um deles morreu. Opa, um da minha espécie morreu, vamos recuar. Se a gente chega num lugar, por exemplo, tem uma pessoa morta, ensanguentada no chão, a gente vai ficar, cuidado que aqui tem perigo. Os animais também, instintivamente, eles não se destroem. Eles não destroem da mesma espécie. Eles destroem tubarão, come peixe pequeno. Pode acontecer de um brigar com o outro, mas não é natural que eles se destruam mutuamente. Então, existe esse instinto natural do que é o certo e o que é errado. Muitos ateus dizem, não é necessário Deus para dizer o que é certo e o que é errado. De fato não é. Na maioria dos casos não é. O problema aí aparece quando a gente não sabe que está fazendo mal. Aí é que está o problema. E como isso acontece? Bom, isso aí fica um pouco difícil da gente exemplificar. Mas eu vou dar um exemplo assim bem corriqueiro que acontece com todo mundo. Uma criança, por exemplo, chega com aquela cara triste, com aquele rosto triste, né? Pedindo dinheiro para comer, porque ela precisa comer, né? Com a roupa aos farrapos, né? Enfim. Então essa criança você olha e fica, puxa, é uma criança, ela não tem culpa da situação que ela está, ela é pequena, né? Não tem nem como fazer alguma coisa para melhorar a própria situação. Então a gente pega e, toma, R$5, R$1. A gente está fazendo certo ou errado? Muitos vão achar que é o certo. Até mesmo porque a Bíblia diz, dá ajuda para ajudar os necessitados, né? Mas nesse caso, eu diria para você só pensar. Será que a gente está fazendo bem para ela ou está fazendo mal? Provavelmente a gente vai estar fazendo mal, porque é muito provável que o pai ou a mãe esteja em casa ou em algum lugar esperando ela voltar com dinheiro, que se não voltar ela apanha. Então, se todo mundo resolver parar de dar dinheiro para crianças, né, na rua, não vai haver pais que as explorem para isso. É um exemplo meio infantil, mas a gente pode parar para pensar pelo menos, poxa, mas é a criança, mesmo assim, mesmo o pai não, usando ela ainda assim não tem culpa, né? Eu vou ajudar para ela conseguir comer. E aí, né? São questões que teria que se reunir diplomatas, políticos, para decidir o que fazer diante de situações assim. Nesse tipo de caso, o que é o certo? Aqui, o que é errado? O que eu quero dizer com isso? Como, por exemplo, as pessoas que escreveram a Constituição, né, brasileira. Pessoas que se reuniram e, não, isso aqui, o ideal é assim, é assado, cozido e tal. Só que existem diversas outras situações que não estão previstas na lei. E por isso a gente precisa de Deus. Sim, não só por isso.
mas por diversos outros motivos também. Porque o homem tem provado desde o início do tempo que ele não sabe praticar o bem da maneira correta. Por mais que tente, não consegue. Mas eu não quero estar aqui falando dessa questão do bem e do mal exatamente agora. Eu só quero provar, né, com argumentações, que nós praticamos o bem e o mal sem saber, às vezes, que estamos fazendo o bem e que estamos fazendo o mal. Por exemplo, há um consenso na psicologia que diz que um homem sem limite se autodestrói. Por aí a gente já vê, né? O homem é capaz de fazer mal até a si mesmo. Mas como evitar isso? O que a gente precisa fazer? Né? Porque o caminho de tudo isso é a morte. O homem já está predestinado à morte, ele vai morrer. Mas o que vai acontecer depois disso? O que vai acontecer? Você sabe? Tá, então peraí. E agora? Então a gente olha as coisas em volta, as estrelas, essa imensidão ao nosso redor, tudo num equilíbrio humanamente impossível até de ser estudado com toda exatidão. Vai ser necessário muitos anos para o homem conseguir entender exatamente como funciona tudo isso, se o mundo durar tanto tempo. Então a gente recorre a reflexões, né? Poxa, é tão bonito isso, é tão certinho aquilo, o corpo humano é tão perfeito. Então peraí, como chegou a esse ponto? Quem fez? Alguém fez, né? Por que alguém fez? Esse é o versículo o trecho que eu deixei no final do primeiro vídeo. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, indesculpáveis, sem poder ter desculpa para não acreditar em Deus. Na verdade, esse texto diz muita coisa, mas eu vou me ater no versículo 20, que fala sobre a criação do mundo e o poder de Deus e sua divindade se entendem, claramente se veem pelas coisas que ele mesmo criou, pelas coisas que a gente vê. Então é complicado um homem achar que não foi Deus que fez. Então ele recorre a algum tipo de religião, sempre procurando alguém superior, alguém que possa explicar o que o homem não consegue explicar. Muitas pessoas dizem que o homem procura religião porque é preguiçoso, porque quer encontrar resposta fácil. Mas isso são só argumentos. A gente vê por esse texto por que de haver tantas religiões, o porquê de tantas pessoas buscarem uma entidade superior ou várias entidades, enfim. Porque há a necessidade de explicar algo que ele não consegue explicar. É muito difícil para nós, seres humanos, admitirmos que precisamos de orientação, que não somos donos do nosso destino, do nosso caminho, não sabemos o que vai acontecer. Aqui em Mateus capítulo 6, versículo 27, tá? Isso aqui faz parte dos ensinamentos de Jesus a respeito da ansiedade do homem com relação ao amanhã, com relação às coisas que a gente precisa. Então Jesus está falando para a gente não ficar ansioso, que Deus cuida da gente. Então ele diz aqui: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Elas não trabalham e Deus alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Jesus falando, vocês, pessoas, seres humanos, não têm mais valor do que elas?
E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? É a respeito do controle que o homem quer ter sobre as coisas e que a gente, na verdade, não tem. Muita gente rica, com muito dinheiro, muita influência, muito poder, ela não quer morrer. Mas sempre chega uma hora no hospital em que o médico olha e fala: não posso fazer mais nada. Não tem como fazer mais nada. Então, quer dizer, é impossível para um homem realmente ter o controle total da situação. É difícil para a gente admitir isso. Que a gente precisa do cuidado de alguém. E esse alguém é Deus. Tá, então eu estou dizendo que Deus cuida da gente. Sim. Então por que ele não tira o mal do mundo? Porque simplesmente não faz tudo ficar bem. Em primeiro lugar, ele vai fazer isso. Em segundo lugar, quem faz o mal, quem pratica o mal é o homem. Somos nós que fazemos. O diabo apareceu no jardim do Éden e falou para o homem comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas não foi o diabo que comeu, foi o homem. Foi o homem, quem teve atitude foi o homem. O mal está imperando no mundo por causa do homem, é ele que faz o mal. Entretanto, Deus ama o homem. Ele quer que o homem seja salvo. Ele quer que o homem mude essa atitude. Para isso enviou Jesus Cristo. Deus se revelou antes de enviar, deu vários sinais, enviou profetas dizendo como fazer. Ele quer que o homem corrija isso, para que a gente, para onde a gente vai, depois que morrer, isso não exista mais. Isso que eu falo é o mal, para que não haja mais o mal para onde a gente vai. Mas Deus não quer simplesmente que mudar nossa mente, fazer a gente agir como um robozinho. Se ele quisesse, ele já teria feito. Ele quer que a gente escolha não praticar o mal, que a gente decida sermos bons, que a gente tenha consciência de que a gente precisa de Deus. Mas precisar de Deus não é ruim. A gente não vai ser escravo, a gente não precisa ficar aos pés dele servindo, não sei o quê, porque, como diz em Romanos, no livro de Romanos também, no apóstolo Paulo, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Boa, porque é boa, do bem, perfeita, plena, perfeita e agradável. Não vai ser desagradável para a gente, é agradável também. Então a gente tem que ter consciência total disso, plena, abandonarmos todo o nosso mal. Ele quer que a gente faça isso. Tá, mas isso é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil, mas uma das maneiras que a gente tem para chegar lá, a primeira delas é a gente ter a consciência de que a gente precisa de Deus, de que nós somos como se fôssemos crianças, que a gente precisa de Deus, tá? Vamos ver o que está escrito aqui em 1 Pedro, versículo 3 em diante. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, segundo a misericórdia de Deus, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Ninguém acha que o mundo está bom completamente, né? A gente quer algo melhor. E até mesmo os ateus, e as pessoas que acham que o mundo está bom, sempre estão brigando com alguma coisa. Não, isso não está bom. Aquilo ali não pode acontecer. Agora, mesmo quem acha que o mundo está bom, imagina que ele melhor ainda do que já é. Mesmo que você ache que seja uma maravilha, imagina melhor. Deus tem uma herança para a gente no céu, onde não vai haver essa corrupção. Para quem acha que de repente no céu pode aparecer alguém, praticar o mal e voltar tudo de novo. Não, lá não vai haver isso. Seremos
incontamináveis pelo pecado, pelo mal. No seminário, quando o pastor terminou de ler essa passagem, um irmão que estava lá gritou aleluia. É uma coisa bem comum entre pessoas batistas, né, da igreja batista, fazer esse tipo de coisa. Mas eu nunca vi um aleluia tão bem encaixado em toda a minha vida. Sinceramente, eu não vi. Porque a gente estava justamente discutindo a questão de como vai ser depois. Então imagina um lugar muito mais bonito que esse, porque a Bíblia diz que não tem como descrever como vai ser, como é, não tem como escrever como será depois. E imagina onde a gente não vai mais precisar recorrer a algum vício para se sentir bem, onde a gente não vai precisar se sentir maior do que o outro, onde a gente não vai precisar competir com ninguém, onde a gente não vai precisar maltratar ou dizer uma palavra que sem saber pode magoar a pessoa para o resto da vida, onde a gente não vai ter necessidades carnais para lutar contra, onde a gente não vai precisar brigar, entrar em guerra. Imagina! Isso é maravilhoso. E como eu disse no início do primeiro vídeo, isso é para todos, para qualquer um que queira, qualquer um. E como a gente pode chegar nisso? Como a gente pode aceitar isso? Porque é só aceitar. O resto quem vai fazer é Deus por nós. Basta a gente aceitar. Aceitar o quê? E o que fazer depois que aceitar? Eu já vou dizer. No livro de João, no capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna. É disso que a gente está falando. No capítulo 14 do mesmo livro, versículo 6, diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá. É Deus ou é Jesus? Aí no versículo seguinte a gente vê: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E desde já o conheceis e o tendes visto. Porque é através de Jesus que a gente pode chegar a Deus. Só através de Jesus. Aceitando a Jesus como Filho de Deus e como nosso Senhor e Salvador. Em 1 João, que é uma epístola, não é o mesmo livro, é um outro. Capítulo 2, versículo 1, a gente vê assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então a salvação é para todos. Esse reino no céu é para todos que aceitarem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Por que isso é importante? Porque é através de Jesus Cristo que a gente chega a Deus. Tem uma outra passagem que diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos nem como orar, né? Então a gente não sabe como chegar a Deus. Deus é santo, santo, santo. Deus é amor, Ele é justo. Nós não somos dignos, mas através de Jesus Cristo somos. Nós podemos ir diretamente a Deus. Em Hebreus também tem uma passagem que fala que através de Jesus Cristo nós somos nossos próprios sacerdotes. Nós não precisamos, porque antigamente, na época da lei do Antigo Testamento, a gente precisava da intercessão de um sacerdote que cumpria todos os rituais da lei, para a gente poder ser digno de pedir alguma coisa a Deus, de chegar a Deus. Agora, com Jesus Cristo, a gente pode ir diretamente a Ele, mas através de Jesus Cristo. Tá? Então, dessa forma, a gente pode alcançar a salvação, alcançar a vida eterna nesse reino que Jesus pregou, baseado no amor.
Em 1 Coríntios fala a respeito do amor, que tudo passa, os dons de língua passam, tudo passa, ciência passa, tudo passa, mas o amor é eterno, é um reino de amor. A gente vai viver dentro desse amor, vamos entender isso plenamente. E a gente não precisa só estar no leito de morte para pensar para onde eu vou agora que eu vou morrer. Basta a gente entrar em contato com o amor de Deus, com o amor de Jesus Cristo por nós. Basta a gente entender isso para que a gente já queira recorrer a Deus desde já, para que a gente comece a já seguir os mandamentos de Deus na nossa vida ainda aqui. Quando a gente entende a questão do amor, de como Deus nos quer bem, quer que a gente corrija os nossos erros. Isso é uma escolha nossa, aceitar a Jesus como Salvador. É algo que a gente pode fazer. A gente se vê no próximo vídeo.